Então, a dica 2 aí, que é o pai, que é a mãe, ajudar o filho a entender a diferença entre o curso na universidade e a carreira profissional que ele vai ter ao longo da vida dele, tá? Então, assim, da mesma forma como a gente fala, né? Da mesma forma como muitos caminhos levam a Roma, diferentes cursos podem levar a uma mesma carreira, tá? E a sua carreira profissional ao longo da tua vida, tá? Então, por exemplo, se o adolescente quiser trabalhar com algo relacionado ao meio ambiente, por exemplo, ele vai ter aí opções de curso como ecologia, agronomia, biologia, engenharia ambiental, engenharia de saneamento, química, bioquímica, enfim, olha quanta possibilidade existe, né? E muitas vezes até é isso que gera dúvida, né? No adolescente aí, no jovem, porque tem muitas opções. Hoje são 287 opções de curso, tá? E a opção do curso deve ser, eu falo assim, que deve ser vista como a base, né, pelo qual o jovem ele vai construir a carreira profissional dele. O curso é a base e a carreira é outra coisa. E aí você tem meios para construir essa carreira. Quais são esses meios? O meio é o que todo mundo sabe, que é a experiência profissional. E o que é a experiência profissional? Que a gente chama, né? É entender ali como é que funciona o trabalho. Que a gente fala de on the job training, né? Que é aprender pelo trabalho ali, aprender fazendo, aprender caminhar caminhando, construir o caminho caminhando. E isso ele vai fazer nos estágios. Quando ele ainda estiver na universidade, ele vai começar a vivenciar tudo isso, a sentir o calor da profissão. E lá ele vai conhecer a rotina de trabalho, né, que é importantíssimo. Ele, inclusive, vai ter aí o teste da habilidade interpessoal, que eu falo que essa é uma habilidade importantíssima hoje em dia. O que é essa habilidade, né? Primeiro de tudo é se conhecer, ter esse autoconhecimento. Olha aí o autoconhecimento de novo, está presente em tudo. Então, assim, primeiro eu tenho que me conhecer, para poder conhecer o outro, para poder se relacionar. E essa habilidade interpessoal é saber lidar com as pessoas em volta lá, com os outros departamentos, é saber falar com aquela pessoa, saber o momento de falar com aquela pessoa de outro departamento. Então percebe como é bacana aí você entendendo que hoje em dia você vai ser cobrado aí pela comunicação, pela sua liderança, saber lidar com o outro. E na experiência profissional aí, o jovem ele começa a aprender também essa importância de ter uma rede de relacionamento, por exemplo, de entrega do trabalho ali no prazo, com qualidade. Depois ele vai ser avaliado, né? O processo de avaliação, inclusive, é fantástico. É incrível, gera muita... Eu lembro que minha primeira avaliação, a avaliação eu fazia estágio na multinacional americana, e meu líder tinha me pedido para eu desenvolver um banco de dados para 200 fornecedores. Só que ele tinha me dito aí, todo dia ele me pedia coisas novas, coisas diferentes, e passou a não me cobrar mais desse banco de dados. E na verdade até eu nem tinha competência para criar uma ferramenta que ele estava pedindo, ele sonhava com aquela ferramenta, e isso foi no ano 2000, né? Então passou bastante tempo. Então, assim, passado um ano ali, no momento da avaliação, a primeira coisa que ele me cobrou foi o banco de dados de fornecedores. Nossa, eu falei, poxa, eu entreguei tanta coisa, mas o banco eu não tinha entregue, tá? E aí foi a primeira vez que eu estava lá sendo avaliado e realmente eu passei, vamos dizer assim, um bom tempo absorvendo aquele feedback que eu tinha sido mal avaliado porque eu não tinha entregue uma das coisas, tá? Então, assim, entender a questão das expectativas, né, que permeiam o ambiente de trabalho, isso tudo o jovem ele vai aprendendo. Então, assim, o feedback em si, né, a questão do feedback, o feedback é a maestria do desenvolvimento. Quem tiver maturidade aí para absorver um feedback vai crescer mais rápido, com certeza. Mas, na verdade, não é só receber o feedback. Eu digo que é você saber filtrar, você saber filtrar e não só isso, e ter a capacidade de mudança. Que hoje em dia até estão falando aí do feed forward, né? Que é o daqui para frente, né? Então, quando você receber um feedback, comece a fazer seu feed forward, né? Que é o momento daqui para frente, tá? Então, percebe como esse é um meio da experiência profissional, como tem bastante coisa para ser trabalhada, para ser descoberta, né? E tem outros meios também que são especialização, que é pós-graduação, e até mesmo uma outra graduação, né, que complemente a carreira. Por exemplo, muitas vezes a carreira de um engenheiro de segurança também é construída assim, ele se forma como engenheiro civil e ao longo da sua carreira, ao longo da sua experiência profissional, ele percebeu uma carência no setor de engenharia de segurança, por exemplo, e aí ele visualizou seguir naquela carreira e aí ele fez uma pós-graduação como engenheiro de segurança, entendeu? Aí nesse caso ele se habilitou fazendo essa pós-graduação e depois ele foi construindo sua carreira, né? Primeiro, e lembrando que carreira não é linear, né? Carreira, nada é para sempre, tá?
Então, assim, concluindo aqui, fazer o jovem enxergar isso é incrível. Por quê? Porque ele pode seguir uma mesma carreira, né, com uma mesma rotina, o mesmo ambiente de carreira, mas ele tem muitas opções de curso, tá? E a decisão para o curso pode ser, por exemplo, pela ênfase da grade curricular. Outro dia eu entrevistei um jovem numa feira de profissão aqui recente e ele tinha feito, ele tinha dito assim, que tinha feito engenharia ambiental, ele passou 2 anos estudando na universidade e só lá no segundo ano ele descobriu que o que ele queria na verdade era biologia, entendeu? Então assim, e o que ele fez? Ele mudou de cidade, ele mudou de curso e hoje ele está super feliz da vida, tá gostando bastante, mas olha quanto tempo ele perdeu, né? Ele passou 2 anos aí para descobrir que o que ele queria estava na mesma área, mas era questão de detalhe, era questão de grade curricular. Então assim, percebe a importância de ver isso antes, de ajudar o seu filho, de ajudar o jovem a saber esse tema antes. Então assim, a dica aqui é ajudar seu filho a saber essa diferença entre o curso e carreira.